Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso quinto encontro da Escola Bíblica Discipuladora da IBB. Para você que já nos acompanha, está conosco há alguns encontros, você sabe que nós estamos estudando este livrinho aqui do Dr. Bill Jones, chamado Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento. É um livro publicado pela editora Betânia, que vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Mas para você que está chegando hoje, para você que é a primeira vez que está conosco, eu preciso dizer duas coisas importantes. A primeira delas, você não precisa comprar e adquirir este livro para acompanhar o conteúdo que nós temos aqui no nosso curso. Tudo que você precisa saber estará resumidamente exposto aqui nessas telas que virão a seguir. E a outra coisa muito importante é que você pode acompanhar as aulas anteriores nesse card que está aparecendo aqui na sua tela. Se você for buscar esse card aqui, você vai ter acesso a uma playlist, onde todas as aulas anteriores estarão disponíveis para você. Portanto, vamos lá, vamos começar o nosso encontro de hoje. Nós estamos então na quarta era. Essas eras foram uma forma que o Bill Jones, o autor do nosso livro, encontrou para didaticamente nos ajudar a caminhar no entendimento do Antigo Testamento. Quarta era, a entrada em Canaã. E vamos falar hoje especificamente sobre os livros de Josué, Juízes e Rute. Muito bem, vamos lá então. Temos aqui uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e o significado do nome de cada um desses livros. O Êxodo significa partida para um lugar e assim sucessivamente. Nós também falamos na aula anterior sobre os 10 mandamentos. Aqui nós temos uma imagem do tabernáculo que foi construído pelo povo de Israel, onde Deus era adorado, onde os sacrifícios eram feitos. E ali uma imagem das tábuas dos 10 mandamentos. Ainda falando sobre a aula anterior, eu não sei se vocês lembram, mas nós conversamos sobre o seguinte: cada vez que nós falamos sobre os 10 mandamentos, nós temos a referência bíblica de cada um deles e vejam que os primeiros 4 mandamentos é em relação a Deus e os outros 6 mandamentos é em relação aos seres humanos. Então, quando Deus nos deixou o Decálogo, quando Deus entregou o Decálogo para Moisés lá no Monte Sinai, Deus disse assim: Moisés, eu vou te dar 10 regras, eu vou te dar 10 leis, 10 ensinamentos, 10 formas de comportamento que eu desejo que o povo tenha em relação a mim e em relação entre eles. E vejam como Deus foi sábio. As primeiras 4 têm relação direta entre homem e Deus. É uma relação vertical. As outras 6 é do homem para o homem. Então Deus, em 10 mandamentos, se preocupa que o homem tenha boa relação na horizontal, entre os seres humanos. E 4 delas dizem respeito a Deus. Quando que nós vemos as leis relativas ao relacionamento entre o homem e Deus? Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Deus abomina a idolatria. Deus é único, ele é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus é um só. E ele não admite idolatria. Se tem uma coisa que o nosso Deus não admite, é idolatria. Tanto que nós temos aqui os 2 primeiros mandamentos, um complementar ao outro, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou o suficiente para você, e você não precisa de imagem de escultura para chegar até mim. E também tem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-se do dia do sábado para o santificar. Este é o resumo que Deus apresentou para mim e para você nessa relação vertical. E na relação horizontal, de mim para o meu próximo. Eu e o meu próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás.
Lembram que nós conversamos na última aula que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto? Bom, 40 anos depois, eles chegam na Terra Prometida. E essa é a nossa aula de hoje, a chegada do povo na Terra Prometida. Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, é um livro que conta as bênçãos que uma estrangeira, quando se volta para Deus, para o Deus de Israel, e assim passa a fazer parte do seu povo. A história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Vale muito a pena você conhecer a história de Ruth. Ela era uma estrangeira que passou a viver entre o povo de Israel e foi muito abençoada. E isso, a narrativa do livro de Ruth e muitas outras que nós veremos nessa aula, demonstra que Deus não estava preocupado em cuidar e abençoar somente do seu povo. Não. Deus estabeleceu que todo aquele que se rendesse ao Deus Criador dos céus e da terra, todo aquele que se rendesse ao Deus de Israel, seria abençoado também. Deus não abençoava só os israelitas, Deus abençoava todo homem e toda mulher que o reconhecessem como Deus. Deus soberano e único. Aqui nós temos uma referência temporal. Nós estamos então na era da entrada, o povo de Israel chegou às margens do Rio Jordão e está olhando para Jericó, a primeira cidade que precisa ser vencida para que eles conquistem a terra prometida. O ano é 1405 até o ano 1043 a.C. Nós temos então aqui o livro de Josué, o livro de Juízes e o livro de Ruth. Vejam que o livro de Ruth foi escrito na mesma época que o livro de Juízes. Claro, porque Ruth viveu nessa mesma época onde os israelitas eram governados por juízes. Nós temos então aqui, para o dia de hoje, para o nosso encontro, o estudo do livro de Josué e do livro de Juízes. Aqui no livro de Josué e Juízes, nós temos em Josué informações históricas, com perspectivas diferentes do livro de Juízes. Então, é importante que você saiba que apesar de nós estudarmos os dois livros juntos, eles têm informações históricas e perspectivas completamente diferentes. Vamos lá então, vamos dar uma recapitulada e entender. Moisés, ainda vivo, antes da sua morte e antes deles entrarem na terra prometida, Moisés ordenou para o povo, isso está registrado lá no livro de Deuteronômio: expulsem todos os povos da terra prometida e destruam seus locais de adoração. Por que isso? Porque Deus não admite idolatria. Deus não admite idolatria. Deus abomina a idolatria. Então Moisés disse: quando vocês conquistarem a terra, uma das coisas que vocês têm que fazer é destruir os locais de adoração, destruir os deuses que eles têm. Se eles obedecessem, seriam protegidos fisicamente e espiritualmente. Infelizmente, alguns israelitas não obedeceram. Eles permitiram que alguns cananeus permanecessem com os seus deuses, Balaíns e Astarote, entre o povo de Israel. Então, na medida que eles iam entrando na terra prometida e iam conquistando, eles encontravam deuses pagãos. Aqui nós temos um exemplo dos deuses cananeus. E permitiram que pessoas daquele povo se infiltrassem no meio deles e trouxessem esses deuses para dentro da convivência do povo de Israel. Nós encontramos esse registro em Josué capítulo 2, de 11 a 13, Josué 3, 7 e Josué 10, versículo 6. Aqui nós temos uma figura, uma demonstração de Astarote, que era a deusa cananeia do sexo. Muito bem, o povo de Deus então se afastou do Senhor para adorar deuses de Canaã. Deus permite que eles fossem feitos cativos. Então, vocês lembram que aqui, quando Josué disse para eles destruírem os locais de adoração pagão, se eles obedecessem isso, eles seriam protegidos fisicamente e espiritualmente. Como isso não aconteceu, o que nós temos?
Nós temos o resumo que está nesse quadro aqui, ó. No livro de Josué, os hebreus conquistaram os cananeus fisicamente. Ou seja, o livro de Josué narra a entrada do povo de Israel na terra prometida, e Josué, em 3 campanhas militares bem-sucedidas, ele conquista toda aquela terra, e inclusive dá um pedacinho de terra para cada uma das 11 tribos de Israel. Já no livro de Juízes, nós temos a narrativa onde os cananeus conquistam os hebreus espiritualmente. Então os cananeus até perdem a terra, até são conquistados fisicamente, mas eles ganham os hebreus espiritualmente porque eles se mesclam com o povo de Israel, eles não adoram o Deus de Israel, muito pelo contrário, eles trazem os seus deuses pagãos para dentro da convivência do povo de Israel e contaminam espiritualmente Israel. E é aqui, neste momento, que então entram os juízes. Se você olhar esse quadro aqui, você vai ver que é um ciclo vicioso. Então, ó, é um ciclo de 4 etapas. E você vai compreender esse ciclo de 4 etapas lendo Josué capítulo 2, de 11 a 19. Então, o que acontecia? O povo se envolvia com determinado deus pagão, se envolvia com determinados povos pagãos que vinham e contaminavam eles e acabavam pecando. Aí, fruto desse pecado, sofrimento. Eles tinham consequências de sofrimento as mais diversas. Então, eles se arrependiam. Aparecia um juiz, aparecia um líder de Israel, e que dizia, olha, vocês estão sofrendo porque vocês cometeram esse pecado, vocês adoraram outros deuses, vocês se misturaram com povos pagãos e eles acabaram trazendo a religiosidade, a fé deles para dentro de vocês e vocês estão esquecendo do Deus que os tirou lá do Egito. Então eles se arrependiam, suplicavam, Deus os perdoava e vinha salvação para aquele povo. E então eles viviam um momento de bonança. Eles viviam um momento de bênção, um momento de prosperidade, um momento legal na vida deles. Logo depois, eles esqueciam disso e voltavam a se misturar com os povos, voltavam a adorar a um Deus pagão e o ciclo continuava e se repetia. Então parece que eles nunca aprendiam. Era sempre a repetição desse ciclo vicioso. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, porque ele nos ajuda a entender o que eu falei anteriormente. Primeiro aqui, ó, Moisés havia alertado. Se você ler em Números 33, de 50 a 52, 55 e 56, e também ler lá no livro de Josué, em Josué 23, 11, 16 e Josué 24, 16, vocês vão perceber que tanto Moisés como Josué orientaram o povo e disseram, cuidado, não se misturem com os povos pagãos, não tragam os deuses deles, destruam todos os altares, é muito perigoso vocês se misturarem com esses povos e trazerem a cultura pagã deles para dentro de Israel. Se eles, porventura, no momento de serem conquistados, se renderem ao Deus de Israel e verdadeiramente acreditarem que o Deus de Israel é o único Deus forte, poderoso, criador dos céus e da terra, tudo bem. Eles passarão a crer no nosso Deus e podem conviver conosco. Nós vamos ter exemplos disso aqui. Esse quadro aqui nos ajuda a entender. Então vejam, nós temos o livro de Juízes e 6 ciclos. Então vocês vão observar que o livro de Juízes, ó, primeira etapa, pecado, depois tinha sofrimento, súplica e salvação. Isso está relacionado com esse ciclo aqui, ó. Pecado, sofrimento, súplica e salvação. Lembra que eu acabei de falar desse ciclo vicioso? Ele só está agora na forma de quadro. Então, se vocês observarem o seguinte, livro de Josué. Então, nós temos aqui, ó, Josué 3, versículo 7. Esse era o pecado. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Qual foi a consequência? Eles tiveram sofrimento na Mesopotâmia. O que aconteceu na época de arrependimento? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. 3, versículo 9. E a etapa da salvação. O Senhor lhe suscitou um libertador, Otoniel. Então aqui o juiz Otoniel foi o libertador.
Um segundo ciclo, a mesma coisa. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Vejam, tornaram a fazer. Eles fizeram o que era mal, sofreram, se arrependeram, Deus providenciou um libertador. Eles tornaram a fazer o que era mal. Então, eles sofreram na mão dos moabitas, amonitas e amalequitas. Depois, o que aconteceu? Súplica, eles se arrependeram. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador. O juiz é Eude. E assim sucessivamente até o sexto ciclo. Então vejam que isso aqui, ó, essas 4 etapas: peca, sofre, se arrepende e tem salvação. Depois de novo, peca, sofre, se arrepende e tem salvação. Parece que não aprendem nunca. Muitas e sucessivas etapas. E os anos foram se passando, as gerações foram se sucedendo. Mas eles tinham sido alertados por Moisés e por Josué que isso poderia acontecer. Mesmo assim, não deram ouvidos aos seus líderes. Parece que esse povo era teimoso, né? Você não acha? Não parece que eles eram teimosos? Eu gosto dessa frase. A serpente não desistiu. O que o enganador começou a fazer lá no Éden, continua até hoje. Devemos permanecer alertas para não sucumbirmos às suas mentiras, como aconteceu com os hebreus. Da mesma forma como a serpente enganou Eva e Adão lá no paraíso, mentiu para eles. Nós discutimos isso no nosso primeiro encontro, lá na nossa primeira aula. A serpente continuou fazendo isso, mentiu para o povo de Israel e teve todo aquele ciclo de sofrimento, porque eles foram enganados por Satanás, foram enganados pelo nosso inimigo para aceitar os povos pagãos e os hábitos dos povos pagãos entre eles. E isso continua até hoje. Muitos de nós continuamos sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Aqui nós temos uma informação geográfica, aonde era a terra prometida e aonde Josué assume a liderança em Moabe. Então, aqui em Moabe, o Moisés morre, é sepultado, Josué assume a liderança e atravessa o Rio Jordão, nesse ponto aqui, para conquistar a cidade de Jericó, que está logo do lado aqui, do outro lado do rio. Muito bem, então eles conquistam uma porção central e depois vão conquistando ao sul e ao norte. Então, veja, Josué atravessa o Rio Jordão, conquista Jericó, que é bem no centro desse território. E depois, em 3 campanhas militares, Josué lidera o povo e eles conquistam toda essa terra. E vejam, daí Josué vai distribuindo um pedacinho de terra para cada uma das tribos de Israel. Cada um dos filhos de Jacó recebe um pedacinho. Então aqui, ó, Ruben, Gade, Manassés, Naftali, Aser, Zebulon, Isacar, Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. Cada um deles recebe um pedacinho de terra. Quem que não recebe terra? Aqueles que eram os sacerdotes da tribo de Levi. Aqui um resumo para a gente entender a posição no tempo de cada um dos livros. O livro de Josué, ele narra um período da história de Israel que durou mais ou menos 25 anos, que é aquela campanha, as 3 campanhas militares de conquista da terra. E o livro de Juízes narra quase 340 anos. Então vejam, eles levaram 25 anos para conquistar a terra e depois ficaram 340 anos naquele ciclo vicioso. Peca, sofre, se arrepende, salvação. Peca, sofre, se arrepende, salvação. Peca, sofre, se arrepende, salvação. Quantas gerações passaram nesses 340 anos, nesse ciclo vicioso que não precisava existir se eles fossem fiéis, se eles seguissem as orientações dos seus líderes e entendessem que Deus é único, poderoso e exclusivo. Vamos dando uma olhada aqui, ó. Moisés morreu em 405 a.C. Então houve um ciclo de vitórias e derrotas, aquele ciclo que eu falei para vocês. No final de todo esse ciclo, o povo pede um rei, e então é eleito um rei,
o rei Saul em 1043 a.C. Então aquela confederação de 12 tribos, ela se une em um único reino, as 12 tribos se reúnem em um único reino e o rei passa a ser Saul. Toda esta era, desde a entrada até a nomeação de Saul como rei, até a unção de Saul como rei, nós temos esse período, 1405 a 1043 a.C. Muito bem, nós temos lá no livro de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Então, vale muito a pena você conhecer no livro de Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Então, nós temos aqui, ó, Abel, Hebreus 11, 4. Abraão, Hebreus 11, de 8 a 10. Jacó, falamos agora de Jacó, né? As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Jacó, Hebreus 11, 21. E assim nós temos a galeria dos heróis da fé, mas existem muitos outros heróis. Eu coloquei uma lista aqui, mas essa lista ainda é maior. Nós poderíamos, além de todos esses aqui de Hebreus, citar tantos outros aqui que foram homens importantes, mulheres importantes, usados por Deus para abençoar o povo de Israel. O que nós podemos aprender com o livro de Josué? Primeira lição: a palavra de Deus define maturidade espiritual com base no que acontece no nosso coração. Ela nunca fica limitada à nossa mente. Segunda lição: fazer com que as escrituras saiam da nossa mente e entrem no nosso coração só é possível com muito esforço. A meditação dá início a esse processo. Portanto, se você quer que a escritura deixe de ser somente um conhecimento técnico e faça a diferença dentro do seu coração, transforme o seu coração, você precisa meditar na palavra. É muito importante que você medite na palavra e gaste tempo com a palavra, ore e peça para Deus discernimento, inteligência, capacidade para entendê-la. Terceira lição: quando nós estudamos a Bíblia, sempre devemos considerar, meditar sobre as aplicações práticas que podemos fazer e não apenas sobre que informações podemos assimilar. Lendo o Velho Testamento, você vai ver muitas histórias, vai aprender muitas coisas, vai ver muitos exemplos. Agora, o que aquilo acaba trazendo de significado para você? O que tudo isso que nós estamos falando da história do povo de Israel pode impactar na sua vida? Quarta lição: obedecer às escrituras de coração traz o verdadeiro sucesso na vida, ou seja, sucesso aos olhos de Deus. E finalmente, quinta lição: existe uma grande diferença entre conhecer profundamente a palavra de Deus e permitir que ela nos transforme. Você pode ser um profundo conhecedor do Antigo Testamento, você pode ser um profundo conhecedor da Bíblia, mas se esse conhecimento não gerar transformação dentro de você, você é simplesmente um estudioso, um teólogo, mas você não é um cristão verdadeiro, você não teve transformação de vida. Você é inteligente, você é preparado, mas você não é transformado. Aqui nós temos a história de Raabe, uma mulher. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó, aquela primeira cidade que foi invadida logo depois que eles passaram o Rio Jordão. Raabe protegeu os espias de Israel. Israel mandou alguns espiões olharem a terra. E esses espiões acabaram sendo perseguidos pelos guardas, pelo exército que cuidava a cidade de Israel. De Jericó. E então eles se esconderam aonde Raabe morava. Raabe protegeu, escondeu eles no sótão da casa dela e depois eles desceram pela janela da casa dela, porque a casa dela ficava na beira do muro da divisa da cidade, o muro de proteção da cidade. Nós temos a história de Raabe em Josué capítulo 2, de 1 a 24. O interessante disso aqui é que Jesus é descendente de Abraão e descendente de Raabe. Se você for ler lá a genealogia de Jesus, no primeiro capítulo do livro de Mateus, você vai ver que várias sucessões de gerações acontecem até que chega em Jesus. Raabe está no meio. Então Raabe era uma pagã,
Era uma estrangeira que se rendeu ao Deus de Israel, que acreditou no poder do Deus de Israel, não foi morta quando eles invadiram a terra, foi protegida por Israel e teve o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Gostou dessa dica? Então dê um like no nosso canal, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, permita que o nosso canal fique mais famoso, fique mais conhecido, atinja mais pessoas. Nos siga e continue aprendendo a Bíblia. Tem uma coisa no Antigo Testamento que muitas pessoas questionam e usam isso e dizem assim, mas o Velho Testamento é um derramamento de sangue. É muita guerra, é muita facada, é muita flecha, é muita briga e é muito sangue. É muita violência no Antigo Testamento. Isso acaba confundindo algumas pessoas. Então vamos falar sobre isso um pouco porque eu acho que vale a pena. Primeiro, pessoal, Deus deu oportunidades. Os cananeus que foram conquistados quando o povo invadiu a Terra Prometida, eles sabiam do Mar Vermelho. Eles tinham conhecimento que o Deus de Israel era poderoso, era um Deus absoluto, que tinha controle sobre a história, e isso nós podemos ver lá no livro de Êxodo 7, versículo 5, 15, versículos 14 a 17. Os cananeus sabiam, eles não eram inocentes, eles não resistiram ao povo de Israel porque eles não sabiam quem era o Deus de Israel. Não, eles sabiam. Eles tinham conhecimento. Eles não se renderam ao povo de Israel porque eles não quiseram. Eles preferiram continuar adorando o seu Deus pagão. Então, não é correto dizer que o povo de Israel entrou e matou todo mundo para conquistar a terra. Não. O povo de Israel disse assim, essa terra Deus nos prometeu. O Deus de Israel nos prometeu. Quem acreditar no Deus de Israel e se render ao Deus de Israel poderá conviver conosco. Lembram de Raabe? Aconteceu com Raabe. Nós acabamos de falar do exemplo de Raabe, a prostituta. E assim como Raabe, nós falamos de Rute, que era uma estrangeira e que também se rendeu ao Deus de Israel e passou a conviver com os israelitas. Mas os cananeus creram no Deus deles, era um povo pagão, idólatra, e por isso que eles foram conquistados. Aqui nós temos, Raabe dá testemunha 40 anos depois do episódio do Mar Vermelho. Já fazia 40 anos que eles tinham passado pelo Mar Vermelho, lógico. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, mas se você ler em Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11, você vai ver que Raabe, ela reproduz na sua fala que ela tinha conhecimento que Israel tinha atravessado o Mar Vermelho e que todo o povo que morava em Jericó sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Se os cananeus tivessem se convertido, teriam experimentado o que Raabe e Rute experimentaram. O Senhor trouxe julgamento por causa da iniquidade daquele povo. E isso está em Deuteronômio 9:4, 18, de 9 a 12. Portanto, todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 12:31. Qual é a tal coisa? É a prática da idolatria. O período dos juízes. O período dos juízes foi aquele ciclo que nós falamos. Pecado, sofrimento, súplica, salvação. Pecado, sofrimento, súplica, salvação. O povo já estava dentro da terra prometida. Cada tribo de Israel, a tribo dos filhos de Jacó, tinha o seu pedaço de terra. Mas eles eram uma confederação de tribos. Muito bem, eles precisavam de uma liderança espiritual que os conduzisse a súplica e a salvação, porque eles estavam num ciclo vicioso de pecado e sofrimento. Então, Deus foi apresentando juízes, Deus foi apresentando homens e mulheres capazes de liderar o povo, de julgá-los, de chamar a sua atenção e principalmente de trazê-los novamente à fé e para o arrependimento. Muito bem, aqui nós temos então um quadro que nos dá todos os 12 juízes. Então são 12 períodos de juízes e aqui tem uma observação, Débora e Baraque governaram, julgaram o povo juntos. Ainda tem a figura do Abimeleque, que não aparece
neste quadro aqui porque ele era um opressor maligno de Israel e não um libertador justo. Então esse Abimeleque teve uma certa liderança, mas ele não era um libertador, ele era um opressor. Por isso que ele não aparece como um juiz que trouxe o povo ao arrependimento. Aqui nós temos o nome de todos eles, aonde está o trecho bíblico de cada um e como cada um liderou Israel. Aonde que nós estamos no tempo? Pô, Everton, você já falou tanta coisa, você fala tanta data, você fala tanto lugar, onde é que nós estamos? Me ajuda a entender. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a linha do tempo, aqui nós temos o ano 2000 a.C., aqui nós temos o ano 400 anos antes de Cristo. Então, mais 400 anos aqui nós temos o nascimento de Jesus. Muito bem. Aqui, ó, Abraão, mais ou menos o ano 2000 a.C., a época dos patriarcas, aqui, lembram os 4 patriarcas? Entre 2000 e 1800. Quando que aconteceu o Êxodo? O Êxodo aconteceu aqui, ó, entre 1500 e 1400 a.C. Nesse tempo, o povo ficou no Egito por 430 anos. Josué conquista Canaã aqui perto do ano 1400. E então nós temos a época dos juízes, onde 12 juízes lideram espiritualmente o povo de Israel. 1375 a 1050. Na aula de hoje nós estamos exatamente aqui. E vocês vão perceber que a cada aula esse ponto aqui vai mudando e eu vou situando vocês ao longo do tempo. Talvez depois de tanta conversa você está cheio de dúvidas. Então eu volto a repetir. Aqui na descrição desse vídeo tem um número de WhatsApp. Se você tem dúvidas, mande a sua dúvida para esse número de WhatsApp e nós vamos ler a sua dúvida, pesquisar e responder para você para ajudá-lo a entender melhor o Antigo Testamento. Na próxima aula nós vamos falar sobre o livro de 1 Samuel e 1 Reis até o capítulo 11 de 1 Reis. E vamos falar sobre o sucesso do Reino Unido. Lembram que eu falei para vocês que as 12 tribos de Israel, num determinado momento, se uniram, eles eram uma confederação de 12 tribos, e eles se uniram em um único reino, e Saul foi ungido o primeiro rei de Israel depois dessa confederação. Então, aqui está o tema da nossa próxima aula e nós teremos então o mapa de Israel com todo o reino unido, começando com a liderança do rei Saul. Nos encontramos na próxima aula. E agora você tem um tempo para ler os livros de Josué, Juízes e Ruth, para entender um pouco melhor tudo isso que nós conversamos. Muito obrigado, até o próximo encontro.